Em 70 anos, a Justiça do Trabalho passou por diversas mudanças. Poucas pessoas acompanharam de perto esta evolução. Uma delas é o professor Messias Pereira Donato. Juiz aposentado do TRT Minas, Messias foi diretor da Faculdade de Direito da UFMG e membro da Comissão de Direito Social do Ministério do Trabalho. Aos 90 anos, ele ainda é advogado militante. Sobre essa trajetória e também sobre a história da Justiça do Trabalho é que conversamos agora. Professor, quais eram os direitos trabalhistas quando o senhor entrou para a faculdade? Em tese, os direitos eram os mesmos, porque eram aqueles previstos na consolidação das leis do trabalho. Então, desde a consolidação das leis do trabalho, que os direitos fundamentais, como, por exemplo, férias, repouso remunerado, o repouso, aliás, eram direitos assegurados aos trabalhadores, a proteção devida pelo Estado, a proteção social pela Previdência. E, com uma ressalva, no plano processual, a Justiça do Trabalho não tinha a independência bastante para garantir, na sua essência, esses direitos. A Justiça do Trabalho, então, está mais independente? A Justiça do Trabalho, uma vez integrada no Poder Judiciário, ela assumiu o status que lhe é devido, porque você pode imaginar uma justiça que não participe da execução das decisões que ela mesma proferiu, era uma justiça desarticulada, uma justiça que não tinha independência bastante para se considerar como uma justiça verdadeira. Uma vez integrada no Poder Judiciário, ainda sofreu por longo tempo um impacto que a diminuía também, porque a essência do Poder Judiciário não se manifestava enquanto a justiça se compunha de juízes classistas. Com o tempo, como se sabe, essas entidades que até então, entidades do Poder Judiciário, que até então se chamavam juntas de conciliação e julgamento, foram substituídas pelas conhecidas varas do trabalho que hoje funcionam. Doutor Messias, qual foi a grande conquista da Justiça do Trabalho? Foi o de criar confiança na sua atuação por parte não só dos seus jurisdicionados, mas por parte da sociedade. Isto lhe dá força, lhe dá poder para ampliar suas atividades, para ampliar o seu raio de ação, para não apenas na sua atividade diária, mas apenas no plano doutrinário científico, trazer profundos acréscimos ao direito trabalhista no ordenamento jurídico do país. E os trabalhadores, hoje eles têm mais conhecimento sobre os seus direitos? A Justiça do Trabalho se impôs. Então, quem cresce e se impõe, atrai. Mas, ao lado disso, é preciso que se mencione o trabalho importantíssimo desempenhado pelos sindicatos, porque, bem ou mal, nossa legislação estimula a fundação de sindicatos e, bem ou mal, a nossa legislação dá ao sindicato e impõe também ao sindicato, dá direitos e impõe obrigações em relação ao trabalhador. E o sindicato, ao aproximar, ao captar um número crescente de trabalhadores, ele, sindicato, se volta para a Justiça do Trabalho e, consequentemente, cria um ambiente favorável a que os trabalhadores procurem a Justiça do Trabalho. De um lado, a Justiça atrai, de outro, os sindicatos se encaminham. A legislação se ampliou
E quanto mais direitos ela concede ao trabalhador, mais o trabalhador tende a procurar assegurá-los. E onde assegurá-los? Na Justiça do Trabalho. Então, qual é o futuro da Justiça do Trabalho? O futuro dessa justiça, evidentemente, será o da grandeza existente, não apenas nela, mas pelo que ela faz para o enaltecimento do direito do trabalho. Não é que se queira proteger o trabalhador. Acho que se deva proteger o trabalhador, aquele trabalhador que necessita, aquele que tem oferta e não tem demanda, aquele que não tem o sindicato atrás dele, mas aquele trabalhador que pode defender-se, aquele que é pedido pelo empregador, aquele que é especializado e o empregador precisa dele. Ele não precisa de proteção, ele precisa que lhe sejam garantidos os direitos. Qual conselho o senhor deixa para os estudantes de direito? Não precisa ninguém aconselhar, porque a própria vivência, a própria maturidade do estudante aos poucos vai tendendo para o estudo de várias áreas e da direito do trabalho especificamente, porque ele também, estudante, não é nada mais nada menos do que um trabalhador, uma vez que a grande maioria dos estudantes também trabalham. Doutor Messias, muito obrigada pela participação, por essa história toda que o senhor contou da Justiça do Trabalho. Eu que agradeço a você, a essa oportunidade, a todos aqui, ao tribunal, pela oportunidade de, pela segunda vez, aqui estar presente, a fim de manifestar minhas ideias, de trocar ideias e de aprender também. Muito obrigado.